Eu tenho um assunto meio, eu não vou dizer meio chato, porque a Bíblia não é chata. A Bíblia, ela é vida. A Bíblia, ela é motivo de nos alegrar. Mas toda vez que a gente trata esse assunto, tem gente que vai embora da igreja brabo. Agora, se você sair daqui bravo, porque eu vou ministrar na tua vida hoje, aí você tem que rever realmente quais são os seus valores. Aí você tem que rever realmente o que importa para você. Porque o que importa para mim é Cristo. De tudo que eu fizer, se Cristo não estiver comigo, não adiantou nada. Foi tempo jogado fora. Mas se Ele estiver comigo, eu ganhei alguma coisa. Porque sem Ele eu nada posso fazer, né? Então abra comigo lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24. E eu quero ler a partir do versículo 44. Evangelho de Lucas 24, a partir do versículo 44. Até que rimou, 24, 44. É para vocês guardarem mesmo. Tem versículos que a gente não esquece. Ele fica guardado, ele fica semeado, né? Plantado no nosso coração. E é esses versículos que nos faz dar fruto. É quando nós passamos a entender isso aqui. Achou aí? Lucas capítulo 24, a partir do 44, diz assim: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e, ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler, e após a minha leitura, eu quero que você repita bem forte, bem alto, o versículo 47, tá bom? E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Você crê na Bíblia Sagrada, confia na palavra de Deus, põe a Bíblia aberta sobre a tua poltrona, desocupa as tuas mãos, aplaude a palavra do Senhor. Senhor Deus, Pai querido, Deus eterno e Deus amado, te glorificamos e te exaltamos, Senhor. Fala poderosamente aos nossos corações, nos abençoe nesta noite, nesta manhã. Abra os céus, Pai, e no decorrer desse dia, a tua palavra, ela possa surtir o efeito pelo qual ela está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém? Senta um pouquinho só na tua cadeira, na tua poltrona. Vocês devem ter percebido que a nossa mesa hoje da Santa Ceia está totalmente diferente. E tem uma razão e tem um porquê que esta mesa está diferente, porque hoje nós estamos celebrando, estamos ministrando a Santa Ceia das primícias. A Santa Ceia aonde Deus, Ele tem por vontade e desejo de que tudo que está aqui possa se fazer verdadeiro na tua casa. Amém? A vontade de Deus, o desejo do Senhor, não é que você tenha falta de nada, não é que você venha ter, mendigar, precise bater na porta de alguém. Ao contrário, a Bíblia diz que você terá, não para pedir emprestado, mas você terá para dar, para emprestar e para dividir com os outros. Amém? Mas quando isso se torna realidade, essa é uma grande realidade, irmãos. Porque é bonito a gente chegar e falar: não, olha, não vai te faltar, Deus vai derramar na tua vida uma prosperidade tal que você vai ter para dar. Como eu quero profetizar isso na tua vida. Mas para eu profetizar isso na tua vida,
E para que nós possamos realmente tomar posse disso na nossa vida, há necessidade de nós entendermos o livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 44 que eu li com você. Porque nós não podemos querer primeiro o material, nós não podemos querer primeiro aquilo que é comestível, aquilo que nós possamos tocar, aquilo que nós possamos nos alimentar. Porque como nós falamos no louvor, Deus é maior do que isso. Deus é muito mais do que o alimento, é muito mais do que a vestimenta. Deus é muito mais do que o calçado, Deus é muito mais do que o carro, Deus é muito mais do que os filhos, Deus é muito mais do que o marido, Deus é muito mais do que a esposa. Ele é muito maior que isso. E nós temos que valorizar essa grandeza de Deus. E para valorizar essa grandeza de Deus, há necessidade de eu te levar a pensar primeiro na tua salvação. Primeiro, você precisa realmente entender que antes das coisas que Deus quer nos dar nesta terra, Ele tem algo muito melhor para te dar. E para você pensar. Jesus, quando Ele da sua ressurreição, Ele então se apresenta aos discípulos. E momentos antes dele ser ascendido ao céu, ele tem ali um momento de ministrar os seus discípulos, e ele esclarece aos seus discípulos qual era a função dele, e o porquê que ele veio na terra. E ele agora diz assim: olha, eu vou voltar para o meu Pai, eu vou ascender aos céus, eu vou ser tirado desta terra definitivamente, mas eu preciso que vocês continuem a ministrar o que eu fiz aqui. E o que eu fiz aqui? Qual foi a primeira direcionamento de Jesus quando ele veio e começou o seu ministério? Dar casa, dar terreno, abrir portas de emprego, dar dinheiro ou pregar o arrependimento? Ele veio pregar o arrependimento. Porque ninguém consegue nada de Deus se não tem o arrependimento na sua vida. Aquele que prega o evangelho, ele prega um evangelho aonde ele é um evangelho que não tem que ter, vamos dizer assim, sacrifício nenhum. A pessoa que talvez se apodera da palavra de Deus, ou até mesmo vai a algum outro lugar, e vai pregar o evangelho, e vai dizer para a pessoa que a salvação ela vem somente por uma crença, que a salvação ela vem somente por uma, eu creio que a salvação ela vai vir, mas eu creio na salvação. Olha, eu até creio que eu vou ser salvo, eu até acredito, viu? Eu até me simpatizo com esta mensagem de que eu vou ser salvo. O evangelho é mais do que simpatizar. O evangelho é mais do que só acreditar. O verdadeiro evangelho me leva a me arrepender. O verdadeiro evangelho, ele tem primeiramente o cunho de nós sermos pessoas arrependidas. Jesus não veio ao mundo para dizer para nós assim: fiquem tranquilos, porque o evangelho é tranquilo, o evangelho é uma coisa tranquila, o evangelho é uma coisa que vai te ajudar. Não, o evangelho ele não é tranquilo, o evangelho não veio para ajudar, o evangelho veio para me transformar. Amém? Quem crê assim? Fala comigo assim: o evangelho de Jesus Cristo, a única função é me transformar numa nova criatura. Quem pode aplaudir Jesus com isso? Me transformar, me modificar, tirar de mim aquilo que estava desagradando a Deus, arrancar de mim aquilo que me fazia não ter Deus. O evangelho verdadeiro é o evangelho do arrependimento de pecados. Por isso que ele vem e ele diz no versículo de número 45: então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras, e diz: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Eu fiz uma anotação aqui, até para que eu possa
dar a você o entendimento do raciocínio que Cristo, Ele quer passar para nós. Eu escrevi aqui assim, ó. Aquele que prega para anunciar a salvação como uma simples crença ou religião fácil, ou uma formal aceitação da salvação gratuita, sem nenhum compromisso voluntário do pecador de obedecer a Cristo e a sua palavra, este está pregando um falso evangelho. Todo aquele que vira, não, vamos lá, aceita Jesus, viu? Você não crê que Ele é o Filho de Deus? Creio. Olha, você não crê que Ele desceu do creio? Então aceita Ele. Tá, eu creio que Ele desceu do céu, creio que Ele é o Filho de Deus, mas creio que também eu preciso parar de errar. Eu aceito Ele porque eu não quero mais errar, eu quero abrir mão de todos os meus pecados. Eu quero abrir mão de todas as coisas erradas que eu cometia. Eu não quero adulterar mais, eu não quero beber mais, eu não quero fumar mais, eu não quero prostituir, eu não quero mentir, eu não quero mais adorar outros deuses, eu não quero mais ser uma pessoa revanchista, eu não quero mais ser uma pessoa que não ajuda os outros, eu não quero mais ser uma pessoa egoísta, porque tudo isso é pecado. Concorda comigo ou não? Concorda que tudo isso é pecado? Quando você é convidado para ajudar alguém, você não ajuda, você pecou. Quando você mente, você pecou. Quando você adultera, você peca. Quando você fornica, você está pecando. Quando você está mentindo, você está pecando. Quando você está desejando mal a alguma pessoa, isso é pecado. O Evangelho vem para tentar tirar de nós todo esse erro que o mundo embute na nossa vida. O mundo me faz odiar ou não? Mas nós somos crentes, aceitamos Jesus Cristo, não odiamos mais. Amém? Quem deixou o ódio de lado aí? Você ainda odeia? Então o evangelho não está fazendo efeito na tua vida. Então essa mesa não vai se tornar realidade na tua vida. Então essa prosperidade que Deus propõe para você não vai chegar. Porque o evangelho me faz eu padecer. O evangelho me faz eu negar. O evangelho me faz eu tirar esse mal da minha vida. Então o verdadeiro evangelho não é só crença. O verdadeiro evangelho não é só eu aceito. O verdadeiro evangelho não é só, sabe, uma coisa formal. Não, requer sacrifício. Amém? Requer sacrifício. Vão bater na tua face e você não vai poder revidar. Não, eu vou revidar porque eu não tenho sangue de barata. Está pecando, tem que rever a tua aceitação de Cristo. Amém? Quem crê assim? Fala para o teu irmão assim, ó, o evangelho te leva a arrepender dos pecados. Esse é o evangelho. Para isso nós aceitamos Jesus ou não? Buscar primeiro o que? E buscar o reino dos céus é fazer o quê? Ah, eu estou na igreja, eu estou orando, eu estou na igreja. Mas olha, pastor, eu aceitei Jesus, eu estou lá, eu vou. Mas você vai, mas você está arrependido, deixou, parou, largou, não faz mais? Porque o evangelho é para isso. Se eu quero a mesa próspera, e eu quero prosperidade na minha vida, primeiro eu tenho que querer a presença de Deus na minha vida. E a presença de Deus na vida de alguém não vem quando ela continua no pecado. Ô pastor, não, está amaziado, tem que casar. Porque a Bíblia diz, bom é que o homem case. Bom é que se case, a Bíblia fala. E não dá para viver amaziado, dizendo, não, mas eu até sou crente. Eu até estou, não. Tem que abrir mão do pecado. Então tudo isso... e tem pessoas que falam assim, não, fica tranquilo, venha como está, mas não permaneça como está. A Bíblia diz, vem como está e eu te transformarei, te mudarei a tua vida. Vem fumando, vem bebendo, vem prostituindo, vem adulterando, vem do jeito que você está. Mas quando você realmente se aproximar do Senhor, você tem que abrir o teu coração e dizer, me limpe e arranca de mim tudo que te atrapalha, porque eu quero ter a salvação em primeiro lugar na minha vida e na minha casa. Amém? Põe a mão no teu irmão e diz assim, o arrependimento tem que ser visível. Tem que ser visível. Eu preciso demonstrar
o arrependimento das práticas que eu cometia, para que então eu possa declarar: sou seguidor de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Você pode levantar a mão e dizer assim, ó: eu preciso viver o verdadeiro evangelho. E é interessante quando a gente continua meditando na palavra. E é isso que o evangelho ele diz. Porque o crente, aceitei Jesus, ele tem que se arrepender, deixar a prática do pecado e não cometer mais. Ah, mas eu tive um deslize. Ah, eu tive lá um momento onde eu não aguentei. A Bíblia fala para nós revestirmos de toda a armadura de Deus, para que no tempo mau nós estivéssemos firmes. Vestir a armadura mesmo, se precaver. Saber que nós lá fora somos pessoas que as pessoas olham para nós e querem colher fruto de nós. E quais são os frutos que elas precisam colher? O fruto digno do arrependimento, está escrito na Bíblia. O fruto que as pessoas precisam colher de nós é exatamente o arrependimento de todas as coisas erradas e todas as coisas ruins que cometiam. Porque quando nós cometemos as coisas erradas, reconhecemos que erramos e deixamos aquilo que erramos, isso é fruto que nós vamos dar lá fora. A tua mãe, teu pai, a tua mulher, o teu esposo, os teus amigos, tem que olhar para você e você não pode ter o medo de dizer assim: não faço isso mais, porque isso aí desagrada a Deus. Não, mas o que tem? Não tem tudo a ver, não faço mais. Eu aceitei o evangelho, sou de Deus e não faço mais. E não adianta vir me provocar, porque eu não faço. E não adianta querer fazer com que eu volte atrás, porque eu não volto atrás. Porque o dia que eu voltar atrás, eu perco, não é a prosperidade, eu perco a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Você pode falar para o teu irmão de novo: está em jogo é a tua salvação. Mas fala assim: não é o teu carro, não é a tua casa, não é o teu dinheiro, não são os teus filhos, a tua esposa, o teu marido, é a tua salvação. Nós temos que valorizar isso, irmãos. Nós estamos no 10º mês de 2023 e talvez a gente nunca parou para meditar profundamente em qual é a verdadeira vontade de Deus na nossa vida. E a verdadeira vontade de Deus na nossa vida não é só que você vá bem em todas as coisas. A verdadeira vontade dele é que você seja salvo. É que você seja tirado dessa terra, levado para encontrar com ele nas nuvens. Amém? É um tema chato, pastor, mas que culto chato, hein? Esse é o culto que Deus preparou para dizer para você: eu tenho coisa melhor preparada para você, eu tenho um pensamento melhor para você. E se você não conseguir entender que o que eu tenho para você é melhor do que todo dinheiro dessa terra, você tem que rever a tua vida comigo. Amém? Fala comigo assim, ó: não tem coisa melhor do que estar bem com Deus. Você pode aplaudir ele? Não tem coisa melhor do que estar bem com Deus. Aleluia. Glória a Deus. A salvação vem com o reconhecimento do pecado e o abandono do mesmo. Isso é, eu estou garantindo a minha salvação. Eu reconheço, pequei, tenho erros, estou deixando e não cometerei mais. Aí a salvação bate na minha porta. E eu tenho que permanecer salvo. Quando a gente fala assim, né? Eu fui salvo. Já cantou esse louvor? Eu fui salvo, não é? Já cantou? Por que você foi salvo? Por que você está salvo? Porque o pecado não te domina mais. Porque você deixou. Você reconheceu e você largou. Eu tenho dito, e eu coloquei isso em meu coração, que isto é buscar primeiro o reino de Deus. Isto é verdadeiramente se concentrar primeiro em Deus. Aí quando isso consigo eu viver, e quando isso consigo eu realmente dar esse testemunho, aí eu entro na parte do material. Eu até coloquei aqui na minha Bíblia, né? Espiritual versus material. Porque o espiritual
Aliás, o material fica brigando com o espiritual. Então eu até vou inverter, é material versus espiritual. Mas quem tem que ganhar é o o material tem que perder. Pastor, mas o material é mais forte. Não, o espiritual tem que ser mais forte. Porque se o material estiver mais forte na tua vida, o espiritual vai ser meio difícil ele conseguir vencer. Mas se você inverter o negócio, você colocar o espiritual acima do material, o material estiver aqui embaixo, o espiritual estiver aqui em cima, você vence a luta e nunca te faltará coisa nenhuma enquanto você estiver habitando nessa terra. Amém? O resultado é esse. Espiritual vence o material igual a prosperidade de Deus na minha vida. Se o material vencer o espiritual, é ficar na terra, é perder a salvação, é perder o direito até de orar e pedir alguma coisa para Deus. Sabia disso? Porque é isso que a palavra de Deus nos fala. Quando a gente vai lá no livro de Mateus capítulo 3, quem está comigo aí, diga glória a Deus. Evangelho de Mateus capítulo 3, e nós vamos adiantar um pouquinho, que eu já vinha me esquecendo que, meu Deus, hoje é culto de Santa Ceia, né? E eu acabo tão assim, com vontade de te ensinar, te mostrar a você que existem coisas que você precisa priorizar, e eu vou viajando aqui na Bíblia. Mas vamos lá, Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1, presta atenção na leitura que eu vou fazer. E aqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. E esse João tinha sua veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víboras, que vos ensinou a fugir da ira futura, produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha os frutos aí. Quais são os frutos que nós temos que produzir? Fruto de arrependimento. Sabe quando você maltrata a tua mãe, maltrata a tua esposa, maltrata teu marido? Sabe quando você levanta a mão para falar, para atacar alguém? Sabe quando você levanta a tua voz para amaldiçoar alguém? Sabe quando você trabalha e você faz algo que atrapalha a vida de alguém? Você precisa deixar parar, porque você tem que produzir frutos. Tem que se arrepender disso. Você tem que abrir mão. E a Bíblia diz que agora o João Batista vinha pregando o arrependimento dos pecados. E ele fala para ele: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais a vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no... Quando você não tem o fruto do arrependimento, e as pessoas não percebem em você o arrependimento verdadeiro, então você é cortado. Ah, pastor, não, mas eu dou bom fruto. Como assim? Não, eu dou esmola. Não, pastor, eu faço coisa. Peraí, mas você se arrepende dos erros que você cometeu e você não comete eles mais? Esse é o fruto que Deus quer que as pessoas colham de você. Porque uma coisa, irmão, é eu dizer para minha mulher, para o meu marido, para minha esposa, para o meu patrão, para o meu encarregado, para o meu vizinho: olha, eu não vou fazer mais. Aí dá 2 minutos, 10 minutos, aí a primeira oportunidade que você tem, você vai e comete a mesma coisa. Aí a pessoa fala assim: como é que eu posso acreditar e confiar nesta pessoa que diz para mim que vai mudar e não muda? E a primeira oportunidade que tem, ela comete a mesma coisa. Ele quer colher de você esse fruto.
Esse é o fruto que nós temos que dar, o arrependimento das coisas erradas e das atitudes erradas que tivemos. Aí sim, nós vamos estar firmes, nós vamos estar sendo abençoados e protegidos pelo Senhor. Amém? Hoje, se alguém passar perto de você, hoje, ao sair aqui da igreja, é claro, hoje você vai até vigiar mais, hoje você vai até parar, falar, opa, o Espírito Santo me achou, me revelou tudo que eu estou fazendo lá na igreja. Aí você vai até pensar, mas eu não te dou 2 semanas, você volta a fazer a mesma coisa. E Deus está dizendo para você hoje, é por isso que muitos não têm prosperado, por isso que muitos não têm se dado bem, por isso que muitos têm padecido dificuldades, muitos têm sofrido com enfermidades, muitos têm sido totalmente destroçados, porque o fruto não é verdadeiro. O fruto não é aquele que talvez Deus gostaria que você desse, que nós dessemos, que nós estivéssemos produzindo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Aí eu sou um pouco mais ousado, e eu vou lá em Mateus capítulo 3, versículo de número 10, que ele fala assim, e é isso que ele diz, ó, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Só para você entender, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada. Hoje é dia de colheita, hoje é dia de mudança. Hoje é dia de você abrir o teu entendimento e tomar atitudes. Hoje o próprio Deus está enviando os seus anjos para esta igreja e dizendo assim, vai lá e vê se encontra algum fruto lá. Vê se tem alguém arrependido lá. Vê se tem alguém lá disposto a não cometer mais os mesmos erros. E se você encontrar esses obedientes lá, então derrama sobre a vida deles as minhas promessas sobre a vida do tal. Amém? Quem recebe isso aqui? Só para a gente encerrar. Vai lá em Deuteronômios capítulo 28. E eu encerro. Aleluia. Vamos lá em Deuteronômios capítulo 28. Versículo de número 1 em diante. Você conhece o texto, mas só vamos pensar nesse texto se nós estivermos verdadeiramente tomando posse do Evangelho de Lucas 24, do 44 ao 47. Porque isso é a obediência que Deus espera encontrar, para que então possamos ser prósperos na terra. Olha lá, Deuteronômio 28, a partir do versículo 1 diz, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus se exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como se tem jurado, quando guardares o mandamento do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos, e todos os seus povos na terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra ao seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Amém? Eu quero parar aqui, porque esta é a bênção por aqueles que estão
arrependidos. Esta é a bênção daqueles que estão verdadeiramente salvos. Salvos do pecado, salvos das coisas erradas. Quando assim você se apresenta, então esta prosperidade que estamos hoje projetando nessa mesa. E ó, só para vocês terem uma ideia, é tudo verdadeiro, viu? Não tem uma fruta aqui que é falsa, cheirosa, é verdadeira. Deus não quer coisas falsas para você. Deus quer te dar a verdadeira prosperidade para você. E ó, só para vocês terem uma ideia, tudo isso aqui que nós conseguimos ajuntar, nós vamos colocar numa sacola, numa cesta, e nós vamos doar para uma família que está precisando. Porque para isso a gente fomos colocados na terra. E muitas das vezes as pessoas, por ter a mão pegada, muitas pessoas por serem, sabe, ruins, pessoas de má pensamento, acham que é tudo para mim, e não é. Isso aqui é para dar para quem está precisando, para necessitados. Porque pessoas que têm temor de Deus, e muitas das vezes não podem cultuar, mas só Deus sabe o porquê. E nós vamos fazer uma grande cesta de frutas, e nós vamos doar, porque isso, meu irmão, é ajudar o próximo. Amém? Aplaude a palavra do Senhor. Tudo o que você fizer, faça como se fosse para Deus. Nunca faça como se fosse para homens. Isso também é um pecado, que é digno de se arrepender. Faça como se fosse para o Senhor, porque assim que você vencer o material, o espiritual, ele vai superabundar na tua vida. Então nessa mesa nós temos o material, as coisas que queremos, e temos também aqui o corpo e o sangue do Senhor, que após a nossa oração, se transformará nas bênçãos espirituais que Deus tem para nós nesse dia. Só que o espiritual tem que ganhar o material. Se o material impedir você de se arrepender, de ser bom, de ser agradável e perfeito, você não terá o espiritual superabundando na tua vida. Glória a Deus. Você recebe isso? Você pode aplaudir mais uma vez, Jesus?